Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Convido a todos a me acompanhar mentalmente nas reverências. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler o Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, Orações da Rainha Kuti e a Salvação de Pariksit. Verso 27. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente empobrecidos. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito e, portanto, sois o mais amável e sois o mestre dos monistas. Verso 28. Meu Senhor, considero que vossa onipotência é o tempo eterno, o controlador supremo, sem começo nem fim, o onipenetrante. Sois igual para com todos ao distribuir vossa misericórdia. As dissensões entre os seres vivos se devem ao convívio social. Repetindo o verso 27. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente empobrecidos. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito e, portanto, sois o mais amável e sois o mestre dos monistas. Verso 28. Meu Senhor, considero que vossa onipotência é o tempo eterno, o controlador supremo, sem começo nem fim, o onipenetrante. Sois igual para com todos ao distribuir vossa misericórdia. As dissensões entre os seres vivos se devem ao convívio social. Gratidão, Hare Krishna. Eu vou fazer o sânscrito. Verso 27. Om Namo Kinchana Vidaya Nivrita Gunavritaye Admaramaya Chantaya Kaivalya Pataye Namaha. Verso 28. Manyedvam Kalam Ishanam Anadi Nidhanam Vibhum Samam Charantam Sarvatra Bhutanam Yamita Kali. Om Hagyana Chimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chaksuram Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Minhas reverências são para vós, que sois o proprietário dos materialmente empobrecidos. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito e, portanto, sois o mais amável e sois o mestre dos monistas. Que é isso? É de comer? Monistas? Como é que foi aparecer isso aí, gente? Pelo amor de Deus. Fala sério. Estava indo tudo tão bem. Vamos lá, né? Primeiramente, muito obrigado, tá? Às sacerdotisas, né, que acho que foi a Rosa pela manhã, a Renata agora, que nos maternaram, né, tão assim, amorosamente, né, nos cuidando aí, conduzindo a sala dos mantras. Muito obrigado aos voluntários da Seva aí, com os Gotas Védicas, a Vera, a Devi, enfim. Muito obrigado a todas, né, pela auspiciosa associação aí nessa egrégora sagrada. Namastê, Hare Krishna. E vamos lá. Vamos dar sequência. Gente do céu. Ai, 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 ai. Como é que vai ficar isso, hein? Olha só. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente empobrecidos. Aqui, não sei não, hein? Se cabe isso para nós. Porque, imagina, como é que é isso, tá? Você é materialmente empobrecido, você não tem uma casinha, você tem para morar, não tem? Você tem um saláriozinho, talvez, né? Pode ser que você tenha uma roupinha que você possa escolher entre essa ou aquela.
Não é possível que você seja assim, né, tão... Então quer dizer que o Senhor Supremo, ele é acessível apenas para aqueles que são empobrecidos? Quer dizer que nós teremos que ficar pobres? Ai, gente, isso magoou, hein? Magoou, abalou. Tremeu aqui. Tremeu ou não tremeu? Quer dizer que só os pobres... Gente, a gente vê que tem pessoas materialmente empobrecidas que são bem baixo astral, viu? Não tem muita coisa, não tem, significa muita coisa, não. Então, como é que a gente vai conseguir conciliar isso daí? Porque se a Rainha Kunti estiver falando de maneira com propriedade, ou seja, com relevância, isso significa que, se for a definitivo que ela está falando, então é correto dizer que o Supremo é propriedade, ou seja, acessível somente àqueles que estão materialmente empobrecidos. Então vocês têm que ficar pobres. Todos vocês vão ter que ficar pobres. Não quer ficar pobre, não é? Mas está falando no verso aqui que é só para os pobres. Então, como é que vai ser isso? Né? Então, vamos lá. Olha só. Você tem propriedades? Vamos imaginar que você tenha propriedades. Ok? Eu preciso fazer vocês ficarem pobres. Senão, eu não posso ensinar vocês a terem acesso a essa pessoa suprema ou ter relação com essa pessoa suprema. Então, eu preciso de uma fórmula mágica para deixar vocês todos pobres. E vou fazer isso agora. Quem quiser ainda tem chance de pular fora da sala. Em 1 minuto, todos ficarão pobres. Eu não posso ir adiante sem empobrecê-los. Senão, qualquer coisa que eu ensinar a partir de agora vai ser cínico, hipócrita, superficial. Já que o Senhor Supremo é acessível somente àqueles que estão empobrecidos materialmente, então vocês têm que estar empobrecidos materialmente. Se vocês não tiverem posses e propriedades, não terão acesso ao Senhor Supremo. Então, qual é a função de a gente estar explicando aqui isso aqui dia após dia? A conta não fecha, certo? Então, vamos lá. Veja bem. Gente, é muito simples. Gente, é tão simples resolver isso. É mais simples do que você imagina. Nós fizemos essa equação ontem. Vamos lá. Vou dar uma metáfora aqui engraçada, que é assim, ó. Imagina, eu já dei essa metáfora antes, eu vou dar de novo. Aí todo mundo conhece aqui o Banco do Brasil, né? Todo mundo conhece o Banco do Brasil. Beleza. Agora imagina que eu chego lá no Banco do Brasil, agora, horário de pico, 10 horas da manhã. Hoje é sexta-feira, tá todo mundo assim, ensandecido nos bancos. Eu chego lá e tá aquela multidão de gente fazendo operações e tal. Eu chego lá e digo assim, gente, para tudo. Pode parar tudo. Esse banco é meu, eu não autorizo ninguém fazer nada nele. Tá tudo parado, tá tudo cancelado, esse banco é meu. Eu não quero ninguém aqui dentro. Saiam todos, por favor. O que vai acontecer comigo? Eu vou parar numa clínica. O pessoal vai me levar para a clínica, e chega lá na clínica, o pessoal não deixa... Fala, não. Voltei? Voltei. Tô aí, né? Beleza? Não é? Eu vou permanecer na clínica, não é? Se eu ficar insistindo que o Banco do Brasil é meu, não é assim? Muito bem. Aí o pessoal dá um remedinho lá, a turma não deixa disso, né? Vai chegar junto, vão falar, não, deixa disso. Eu, em algum momento, falo, tá bom, vai. Me convenceram. Eu desisto dessa ideia. Não sou o dono do Banco do Brasil. Vocês têm razão, eu desisto disso daí.
Desiste mesmo? Desisti total. Aí o pessoal dá uma alta para mim e me libera da clínica. Eu volto no mesmo banco e digo, gente, eu entro no banco, no mesmo banco, e chamo todo mundo e digo, gente, tomei uma decisão. Eu renuncio. Podem fazer o que vocês quiserem. Estou renunciando tudo. Qual é o resultado? Me mando de volta para a clínica. E como é que eu vou alegar propriedade de uma coisa que não me pertence? E como é que eu vou alegar renúncia de algo que não me pertence? Então você vai renunciar ao quê? Vamos dizer que você tem uma conta bancária, que você tenha 1 milhão na conta, você tem uma propriedade, você tem tal, tem casas, etc. Daí você, né, quer evoluir e aí você quer renunciar a tudo isso daí. Você vai renunciar ao quê? Te pertence? Você vai renunciar ao quê? O corpo? Você vai renunciar ao quê? As propriedades? O corpo te pertence? As propriedades te pertencem? O que você tem posse te pertence? Quando você alega isso aqui é meu, isso é clínico, do ponto de vista conceitual. Do ponto de vista legal, se você chegar num cartório e disser essa propriedade é minha, eles vão concordar, sim, senhora. Se você apresentar o documento na polícia e dizer essa propriedade é minha, eles vão dizer sim, senhora. Se você chegar num juiz do Supremo, da Suprema Corte, e mostrar, seu juiz, essa propriedade é minha, eles vão dizer sim, senhora. Todos vão concordar com você. Do ponto de vista pragmático, todos vão concordar com você. Do ponto de vista metafísico, o seu caso é clínico. Porque o que te pertence? Como você pode alegar propriedade sobre produtos que, em última análise, nem são reais? Então, é caso clínico. Ah, mas Devananda, eu não quero ser um caso clínico, então eu renuncio a tudo isso. Volta a ser um caso clínico. Porque você vai renunciar o quê? Algo que não te pertence? Como assim? Então, se você entender que nada te pertence, tudo pertence ao Senhor Supremo, em última análise, e você tem a concessão da utilização para o benefício coletivo, você pode usar a maior parte para a sua manutenção pessoal. Por exemplo, nas leis governamentais, nas leis de governo, eu trabalhei muitos anos com isso, né? Com ONGs. Se alguém te dá uma doação, por exemplo, R$100 de doação, você não precisa aplicar R$100 diretamente na doação. Você não vai lá no mercado, pega R$100 integral e compra de produtos e dá para as pessoas. Não é assim que funciona. Legalmente, você só precisa gastar desses R$100, R$20. Os R$80 que foram dados é para a manutenção da instituição, para pagar os funcionários, para você se alimentar, para você viver. O governo entende que a maior parte desse volume é para manutenção. A pequena parte é para execução. Por exemplo, o seu celular. Você compra um celular com, sei lá, 20 gigas de memória. Daí você vai olhar, você vai ver que está escrito lá, 15 gigas usados, 5 gigas disponíveis. Aqueles 15 gigas que já estão usados é para a manutenção do equipamento, para que ele funcione. Os 5 gigas disponíveis é para você baixar novos aplicativos, fazer todas as funções. Então, toda a posse que você tem, R$1 milhão na conta, propriedades, tudo isso daí, a maior parte é para o seu benefício, para a sua utilização, para a sua manutenção. O governo entende que funciona assim. Uma pequena parte, uma outra parte é para manutenção, para facilidade para o público, para o coletivo. Se você negar essa parte que é do coletivo, isso é caixa 2, isso é roubo. Avareza é roubo. Quando a pessoa é avara, ela está roubando a propriedade do Supremo. Tem consequências. O governo tem sistema de rastreamento. Você tem direito à utilização da maior parte de tudo que você tem para seu benefício, para você passear, viajar, ter felicidades. O governo entende a autenticidade que você tem de ser feliz e usar as propriedades. Quando você se torna um ser avaro, egocêntrico, aí você é um infrator.
Você está roubando o que não te pertence, alegando que te pertence, só porque está na sua conta. Daí você é uma pessoa materialmente dominadora. E isso é crime. Agora, se você entende racionalmente que isso tudo são dádivas do Senhor Supremo, eu posso usar. Posso ir ao salão de cabelo e gastar um dinheiro com meu cabelinho, Devananda? Com certeza, mantenha-se linda, porque a sua beleza é um colírio, é um alívio para o sofrimento da humanidade. Seja sempre linda, divirta-se. Só não seja avara, egocêntrica, só não pense que a vida é você, é unicamente você. Você tem que pensar no coletivo, no bem-estar da humanidade. Uma pequena parte de tudo que você tem essa função. Se você não reconhece isso, é porque você está roubando. Na hora da avaliação final, o governo identifica você como infrator, cai na malha fina, chama-se karma. E o karma é insensível. O karma é uma máquina insensível. O karma simplesmente dá o resultado de forma insensível. É por isso que você vê pessoas tecnicamente boas sofrendo. Porque o karma é uma máquina insensível. Entende? Então, se você entende que todas as propriedades, todos os recursos que você tem são concessões do governo para que você seja feliz, utilize bem e ajude a humanidade a se melhorar, e você gaste um pouco dessa energia com o bem-estar da humanidade, pronto. Você já é uma pessoa materialmente desprovida. Porque você não está alegando posse sobre a propriedade do governo. Você está admitindo que pertence ao governo. Então você já não tem nada. Você está materialmente desprovida. E você é uma pessoa honesta perante o governo. Uma pessoa honesta não tem medo de se aproximar de um policial para perguntar o endereço. Você já viu uma pessoa... Você já teve medo de se aproximar de um policial para perguntar onde fica determinado lugar? E por que você não tem medo de fazer isso? Porque você não é um criminoso. Um criminoso vai evitar pedir informação policial? Então, pessoas que são honestas, conceitualmente, elas podem se aproximar de autoridades, porque elas não estão em risco. Muito pelo contrário, eu, por exemplo, quando passa um policial perto de mim, eu me sinto seguro. Eu tenho carinho por eles, naturalmente, gratidão por eles estarem próximos. Uma vez chegou um grupo de policiais, eu estava num posto, viajando, e estava tomando um café. Chegou um grupo de policiais e pediram só café. Eu fiquei com, assim, né? Fiquei pensando, eu acho que a cotazinha deles é só café, porque eles podem, né? Não sei se eles podem, que a cota é só café. Aí eu ofereci, vocês querem comer um lanche? Quer um pãozinho com manteiga? Se vocês querem comer, eu ficaria satisfeito em, né, pagar para vocês. Aí eles disseram, não, não, obrigado, é que a gente só vai tomar um cafezinho mesmo. Não, eu pensei isso. Então você não tem medo das pessoas. Entende? Agora, se você tem problemas, aí você vai ter medo. Não pode se aproximar. Então, o verso está dizendo que somente, né, olha lá, materialmente empobrecidos. Se você não declara a propriedade, posse sobre as propriedades do Senhor Supremo, você é uma pessoa materialmente empobrecida, porque você não é dona das propriedades. Entende? Imagina, por exemplo, se eu estou morando numa mansão. O dono da mansão me permitiu que eu ficasse lá, ele foi viajar, vai voltar em, sei lá, 1 ano. E permitiu que eu ficasse na casa e desfrutasse de todos os recursos da casa. Se eu passo a fazer benfeitorias na casa, considerando que a casa é minha propriedade, é claro que isso vai dar ruim. Entende? Mas se eu posso viver na casa como se eu fosse o dono da casa, as pessoas vão até me respeitar como se eu fosse o proprietário da casa. Eu posso eventualmente até fazer uma festinha, convidar os amigos para desfrutar junto comigo da mansão da casa. Eu só preciso preservar a casa
bem preservadinha, e posso, inclusive, fazer um jardinzinho para quando o dono da casa chegar, encontrar um jardim bem feito, para mostrar a minha gratidão por ele. Quando ele chegar, ele não vai ter problema nenhum comigo. Ele vai me agradecer por ter cuidado da casa dele, vai me dar um abraço, vai elogiar o jardim, de repente vai até me gratificar com alguma recompensa. E eu já sei que a casa é do dono. Tá tudo certo, eu estou desfrutando de um ambiente, melhorando o ambiente, mas não estou enlouquecido, achando que aquilo já é meu. Isso automaticamente faz de mim uma pessoa pobre, por exemplo. Eu moro numa mansão, mas vamos dizer que eu não tenha trabalho, eu não tenha renda, né? E esse meu amigo falou: fica aqui na casa, cuida da minha casa, e você pode ir no supermercado, pegar o que você precisar para comer, a conta é tudo minha. Você fica aqui 1 ano, é tudo por minha conta e cuida da minha casa. Se alguém me vendo no mercado, comprando do bom e do melhor, usando o carro e tal, vai pensar que eu sou rico. Não é assim? Mas eu sei que eu sou pobre. Sou materialmente desprovido, não tenho onde morar, não tenho salário para gastar no supermercado e não tenho carro para rodar, não tenho gasolina para colocar no carro. Mas eu estou morando numa mansão, dirigindo um carro de luxo, comendo do bom e do melhor, dormindo. E aí, então, como é que fica isso daí? Olha aí o paradoxo. Eu sou uma pessoa materialmente desprovida, pobre, levando uma vida de rico. Tem pessoas que são assim, né? São chamadas transsociais. Sabe o que é um transsocial? Transsocial é uma pessoa que nasceu no corpo de um pobre, que tem salário de um pobre, que tem a condição de vida de uma pessoa pobre, mas acha que é rica, gasta como se fosse uma pessoa rica, fica endividada e pensa que é uma pessoa rica. Isso é um transsocial. Nasceu numa condição pobre, mas acha que é uma pessoa rica. Está numa condição social diferente da dela, então ela está num desconfortável. Não era para ter nascido lá, era para ter nascido aqui. Tem um monte de gente, tem bastante gente assim, né? Aí a pessoa pode até cantar o John Lennon lá, né? You may say I am a dream. Você até pode achar que eu sou um sonhador, but I'm not the only one. Eu não sou o único que pensa assim. Tem um monte de gente que acha que também é assim. Tudo bem que vale a pena, né? Você lutar pela vida para se melhorar na condição de vida, mas tem gente que artificialmente vive como se fossem ricos, nas custas dos outros, dando golpes em bancos, golpes em empresas, roubando os funcionários. E isso tudo, né, dá efeitos colaterais lá na frente. Entende? Então, para resolver esse problema aí, você não precisa se empobrecer. Você só precisa entender que você já é uma pessoa pobre e que tudo tem um proprietário. Você já está, na verdade, pobre. Não importa que você tenha 1 milhão, 1 bilhão de dólares na sua conta bancária. Não te pertence. Tudo isso será devolvido ao dono no momento em que você der o seu último suspiro. É só você admitir uma realidade intrínseca, inerente, que está na ponta do seu nariz, mas que você não enxerga, por ignorância. E nessa condição de sobriedade e de honestidade em relação à propriedade do Ser Supremo, aí então, o próprio Ser Supremo passa a ser acessível a você. É tudo uma questão de conversão. Então, converta-se para o bem. Pare de pensar como um rato, um ladrão, um infrator, e passe a pensar como uma pessoa honesta, justa, leal, digna. E você terá paz no seu coração. Tem a ver com conhecimento. Não tem a ver com sofrimento. Não tem a ver com você bater no seu corpo para provar a Deus que você o ama. É muito rude e primitivo esse método. Na Idade Média, para curar uma infecção, agora recentemente, eu estava brincando com a minha cachorra,
E a minha cachorra, ela é muito alegre, né? É uma criança. Então, eu fiquei brincando assim com a cabecinha dela e aquela coisa de ela fazendo aquilo. E eu fui e bati a minha mão e o dentinho dela, muito afiado, bateu na minha mão e furou. Aí infeccionou a minha mão, né? Doía, me deu febre. Se fosse na Idade Média, o que eles fariam? Cortariam fora a minha mão, para não pegar o corpo todo. Mas aí eu tomei antibióticos e olha a minha mão aqui, ó. Foi um tratamento muito mais leve, menos agressivo, e olha só que maravilha, funciona. O negócio é funcionar. Então, o conhecimento funciona. Então, uma coisa é você sair por aí jogando todas as coisas fora como se fossem suas. Funciona também. É brutal, é rude, é primitivo, é rudimentar, mas funciona. Agora, melhor do que isso é conhecimento, que funciona de maneira muito mais suave, graciosa e efetiva. Opte pelo conhecimento. Se interesse pelos conhecimentos. Senão você terá que cortar as suas propriedades. Assim como se eu tivesse na Idade Média, eles cortariam a minha mão. Vá para o futuro. A medicina do futuro é mais segura. Se você vive no passado, aí o sistema é brutal. Vai para o futuro. Os conhecimentos védicos são para seres adaptados ao futuro. Viva no futuro. Olhe para o futuro, estabeleça-se no futuro, adapte-se ao futuro. Aqueles que têm dificuldade de se adaptar aos conhecimentos, aqueles que têm dificuldade de se adaptar, entram em extinção. Os dinossauros são um exemplo prático disso. Interesse-se pelos conhecimentos. Interesse significa, espera aí, Devananda, onde que ele aprende essas coisas? Se ele está inventando da cabeça dele, como é que pode isso daí? Não deve ter alguma coisa por detrás. Ó, nessa toca tem coelho. Eu quero saber de onde é que está vindo isso daí. Não é possível. Ele não está inventando da cabeça dele. De onde é que está vindo esses conhecimentos aí? Eu me interesso por isso. Interesse-se. Você vai ver que a fonte desses conhecimentos é a autoridade suprema, do governo supremo, a pessoa suprema. E aí você vai alinhar-se com essa pessoa. E quando você estiver saindo desse corpo, o algoritmo já te identifica como cidadão do céu e te transfere para fora das celas, onde você viverá livremente na eternidade. Mas enquanto você alega ser o senhor desse mundo e proprietário dele, junto com seus parceiros, que são os outros que pensam igual, dá problema, hein? Vai dar um problema. Vocês já ouviram falar no Sansara? O ciclo de repetidos nascimentos e mortes? É um problema, não é? É um problema. Então, se você não quer ter esse problema, pare de pensar como seus amigos aí fora. Porque eles acham que são senhores desse mundo e proprietários deles. É uma questão de tempo até eles descobrirem que estão errados. E que tem custo essa declaração falsa, fraudulenta e criminosa. Dize-me com quem andas, te direis quem és. Dize-me com quem andas, te direis o que você pensa. O que você pensa conduzirá o seu coração. Onde está o coração do homem, aí estará o homem. Se você pensa que é o senhor desse mundo, o que é proprietário desse mundo, deverá renascer nesse mundo. Entre os avaros, trapaceiros e violentos. Não é uma boa opção para pessoas inteligentes. Esse mundo não é para damas e cavalheiros nobres e elegantes. É apenas para trapaceiros e espertalhões. Esse mundo pertence aos espertos. Se você é um esperto, espertalhão, nascerá entre eles. Entretanto, se você é um ser desperto, aí
nascerá entre os despertos, porque esse já está definido, é apenas para os espertos, que renascem entre os espertos e lutam entre os espertalhões, que são trapaceiros e fraudulentos, porque acusam serem proprietários de uma propriedade que já tem dono. Muito bem, então eu vou pausar aqui. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.